Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui juntos para honrar o nosso Deus, porque só Ele, apenas Ele, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E foi isso que nós iniciamos o culto fazendo, glorificando a Deus e agradecendo a Deus por estarmos aqui. Nós vamos abrir Isaías? Não. Hoje não é Isaías. Nós vamos abrir em Lucas, capítulo 21. Vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 25 e o versículo 26. Eu lerei e a igreja vai ouvir e está orando para que Deus abra as nossas mentes para entender, porque só Ele pode nos dar um entendimento. E assim está escrito na palavra de Deus em Lucas 21, versículo 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui, pecadores, Pai, homens e mulheres com dificuldades para viver nesse mundo difícil. Estamos aqui, Senhor, para te honrar. Estamos aqui, Senhor, para aprender. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos deseja ajudar. Estamos aqui, Senhor, porque tememos o Senhor. Estamos aqui porque nos nasceu um menino, um filho o Senhor nos deu, Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Te agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. E nós queremos ter uma vida digna para que possamos te honrar e te agradecer eternamente. É em nome de Jesus que pedimos que nos dê isso, Senhor. Amém. Irmãos queridos, grande oportunidade que nós temos, porque é Natal, né? A pastoral, o título dela é interessante, Natal de novo. É Natal de novo. É Natal para aqueles que guardam a data, é Natal de novo. Mas para aqueles que sabem o significado, é salvação. É a comemoração do dia que o nosso Deus resolveu trazer a salvação ao mundo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso deve encher os nossos corações de alegria. Porque nesse dia, o Senhor salvou vocês e a mim. Nesse dia. Não foi bem o dia 25, como diz os historiadores. Mas como o mundo abraçou esse dia, nós, os que cremos no Senhor Jesus, aproveitamos esse ardil e usamos contra o próprio mundo. É Natal. Cristo nasceu. E nós resolvemos, por obra do Espírito, que bateu forte no nosso coração, não fazer uma pregação, mas mostrar à igreja os sinais que foram dados, os sinais que se cumpriram, e os sinais que nos serão dados e que estão sendo dados a nós, para que você creia que tudo isso aconteceu e que o Senhor vai voltar. Esse texto de Lucas faz parte da revelação da volta de Cristo, de como as coisas vão acontecer, de como as coisas vão surgir. E aqui esse texto fala que o mundo vai desmaiar.
os homens desmaiarão. E por que eles vão desmaiar? Porque eles não vão suportar a glória do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não habita neles. E por que nós vamos ser redimidos? E por que nós vamos ser elevados? E por que nós vamos chegar diante de Cristo, olhar os olhos de Cristo? Sabe quais os olhos, irmãos queridos? Olhos flamejantes de fogo. E não vamos temer, porque Ele doou o seu Espírito a nós. E Ele vai falar: venham a mim, semelhantes a mim. Nós vamos estar com o Espírito de Deus. Então nada vai nos abalar, porque nós temos o Espírito de Deus. O tema dessa pregação: ainda há tempo. Ainda há tempo. Observem os sinais. É isso que nós queremos hoje. É isso que Deus pede a vocês hoje. É isso que Deus pede a nós hoje. Observem os sinais. Observem os sinais. Jesus voltará. Você duvida? Jesus voltará. Observem. Como nós falamos, Natal foi o tempo que o Senhor, o nosso Deus, resolveu oferecer a você e a mim o quê? Salvação. Mas a quem que Ele ofereceu essa salvação? Aos homens de boa vontade. Sabe o que é homem de boa vontade, mulher de boa vontade? É aquele que olha para o Senhor, que olha para a cruz, que olha para a palavra pregada e fala: miserável homem que eu sou. O que eu desejo fazer, o que eu penso em fazer, o que eu quero fazer, que é servir, que é fazer o bem, isso eu não consigo. Sou fraco, sou oprimido e preciso dessa salvação para fazer o que o Senhor deseja. Preciso desse Espírito para que, cheio do amor de Deus, eu possa amar o meu próximo. Senão eu quero a destruição, quero punição, quero recompensas. E de nada disso sou merecedor. Essa é um homem e uma mulher de boa vontade. Pecadores que estavam esperançosos desde o início da fundação do mundo, pela morte e pela ressurreição do Cristo e pela sua ascensão ao céu, para que Ele tomasse verdadeiramente a direita do Pai, e que se sentasse ali e que advogasse em nosso favor. Homens de pequena fé. Homens que em qualquer situação se estremecem, se sentem sozinhos. É isso que nós queremos. Foi isso que Deus avisou a todos os homens, a todas as gerações, com os sinais, com a palavra escrita, para que nós gravássemos na nossa mente, no nosso coração, que Ele vai voltar, que Ele nasceu e que Ele vai voltar. Deus nos dá sinais, meus irmãos, minhas irmãs. A palavra sinal aparece mais de 100 vezes na Bíblia. E todas as vezes que a palavra sinal aparece na Bíblia, ela nos traz sempre à memória a fidelidade, o amor e a justiça de Deus. Sempre que aparece. Quando você olha para um arco-íris, o que você lembra? Sabe o que eu lembro? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nunca mais vai destruir a terra com água. E sabe por que eu lembro? Porque Ele prometeu. E eu confio, e nós devemos confiar na palavra do Senhor. Lembra quando Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito? E Moisés entrou em contenda com Deus a ponto do coração de Deus ficar terrivelmente irado com Moisés. Como é que eu vou lá, Senhor? Fala que o Eu Sou te enviou. Mas como é que eu vou fazer? Como aquele povo que está 400 anos misturado naquela bagunça do Egito, aqueles deuses, o povo não tem noção de nação, não tem noção de nada. Como é que eu vou fazer lá? Fala que o Eu Sou te enviou. E ele dá por sinal a Moisés o jogar
do seu cajado ao solo, o cajado se transforma em cobra, os mágicos do rei, do faraó também fazem a mesma coisa, mas o cajado de Moisés engole as duas cobras. Ele pega novamente o cajado e ele se transforma em um bastão de madeira, e esse foi um sinal para o povo de Deus pudesse reconhecer a autoridade de Moisés, porque naquele tempo um cajado representava autoridade. Autoridade. E o que Deus fez com Faraó para que Faraó pudesse deixar o povo ir? Mandou ele 10 pragas. E todos no Egito viram que o Deus que enviou Moisés tem poder. Vocês estão entendendo o que Deus faz? Deus mostra para a sua igreja e Deus mostra para o mundo que Ele é poderoso. Está aí. Vai para um campo sem luz nenhuma. Olhe para os céus. Veja. Tudo isso que está lá é por acaso? É obra do acaso? Irmãos, tem coisas que são obras da natureza. Um exemplo. Se vocês forem numa praia, vão ver lá uma pedra furada. Furada por quem? Pelo vento. O desenho dela, você vê que é feito pela natureza, mas quando as coisas são feitas por uma mente inteligente, elas são esquadrinhadas, elas são medidas, elas são definidas, elas produzem aquilo para o qual elas foram construídas para produzir. As estrelas foram produzidas para iluminar as nossas noites. A lua foi produzida para iluminar as nossas noites. O sol foi feito para iluminar os nossos dias. E o Senhor Jesus nasceu para salvar você, para salvar a mim. Você consegue entender a dimensão disso? Deus encarna, Deus vem ao mundo para salvar você, para salvar a mim. Você consegue entender que para Cristo andar no nosso meio deve ter sido uma dificuldade tremenda. Até os discípulos dele desconfiavam: Senhor, nos mostra Deus, Senhor, nos mostra para onde devemos ir. E ele falou: vocês estão convivendo comigo há quanto tempo e não sabem que eu e o Pai somos um só? Para você e para mim, homens e mulheres de dura cerviz. Mas Ele teve misericórdia de você, Ele teve misericórdia de mim, e por isso Ele nos deu sinais. Ele nos transmitiu sinais. Lembra, irmãos, em Isaías, eu tinha que colocar um pouquinho de Isaías aqui, né? Que Acás, Isaías sai, Acás tremendo de medo, porque as terras de Judá seriam invadidas pelo rei da Assíria e pelo rei de Samaria. Isaías chega até a casa e fala: Acás, não tema, peça ao Senhor. E o homem de coração duro, como Faraó, como muitos homens que existem hoje e que habitam a terra, não pedirei. Não pedirei. Deus mandando ele pedir, não pedirei. É como se Deus chegasse perto de você: dobre o joelho e clame ao Senhor. Não clamarei, não vou tentar a Deus. Como se você é alguém que pode tentar a Deus. Como se eu poderia tentar a Deus. E mesmo com Acás, descendente de Davi, negando pedir, Isaías vira e fala assim: ó casa de Davi, não basta fustigar a mim, que sou o profeta de Deus aqui, e agora quer fustigar o próprio Deus que te demanda isso. E Acás vira e fala assim: pois tenha a plena convicção, uma virgem vai conceber o filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Ah, irmãos queridos, o povo de Deus é um povo difícil. Nós somos difíceis. Nós somos muito difíceis. Nós não conseguimos medir o amor de Deus, porque apesar de nós, Ele continua cumprindo tudo o que Ele fez. Tudo.
E Deus, irmãos, Ele é Deus poderoso, Deus que reina sobre nós. E Ele falou para quem? Para Eva. Sabe o que Ele fez com Eva? Todo mundo vê a parte ruim, né? Daquela passagem de Gênesis, né? Você vai ter dores, você vai ter isso, mas Ele deve ter chegado no ouvido de Eva e falou assim: você pecou, eu vou te disciplinar, tá bom? Mas o seu descendente vai te salvar. E é isso que Ele falou comigo e falou com vocês quando nós nos volvemos para o Senhor. Quando Jesus nasceu, irmãos, não ficou circunscrito apenas à gruta, tinha homens trabalhando. E o Senhor Jesus manda um sinal. Ele fala que isso ia servir de sinal para esses homens. Ele fala para os homens, os anjos falam: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Lucas 2, 11, 12. Sabe o que Deus fala? Vos nasceu o Salvador. Deus não fala vos nasceu um menino, vos nasceu o Salvador. E Deus completa ainda, como foi dito pelos profetas, na cidade de Davi, como foi dito por Miqueias, na cidade de Davi. E Deus fala que aqui também que Ele seria o Cristo. O que é Cristo? O Cristo é o sofredor. Vocês estão vendo que Deus divulgou isso para aquele povo, para aquela época, o dia que Cristo nasceu. Mas Deus divulgou também para um povo, o povo de Israel, para a nação de Israel, antes que tudo viesse a acontecer, irmãos. Aproximadamente 800 anos antes de Cristo, Isaías falava de Cristo. E falava como as coisas iriam acontecer, irmãos queridos. Deus, em sua infinita misericórdia, expôs a todos os homens e continua expondo a todos os homens e mulheres o seu plano de redenção e salvação. Contudo, muitos fecharão os olhos. Contudo, muitos serão como Faraó e morrerão sobre as águas do Mar Vermelho. E quem é o Mar Vermelho? O Mar Vermelho é o lagar da ira de Deus. Porque quando o Senhor voltar, Ele voltará para destruir os que devem ser destruídos e resgatar os que serão resgatados. Não foi por acaso a liturgia, viu, irmãos? A liturgia não foi por acaso. A liturgia visa lembrar vocês que uma promessa de Deus foi cumprida. Um menino nascerá. E ele nasceu, irmãos. Nós somos testemunhas. Ele nasceu. E ele viverá no meio de vós, e ele morrerá, morte de cruz. Ele ressuscitará. Ele viveu, irmãos. Ele morreu, irmãos. Ele ressuscitou, irmãos. Tudo isso foi falado para o povo de Israel. Tudo isso foi falado para a nação de Israel antes de Jesus vir. Eles sabiam como Jesus viria. Não existe essa coisa, eles esperavam um rei poderoso, um rei assim, um rei acolá. Eles sabiam que o menino viria em humildade. Eles sabiam que o menino ia entrar numa jumentinha. Eles sabiam que ele seria crucificado, porque os profetas anunciaram como sinal a todos os povos e a todas as nações. Eles sabiam. A ponto de um fariseu perguntar para Jesus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência. Olha, aqueles que iam matar Jesus, Jesus lhe responde: não é do jeito que vocês estão pensando. Não vem para destruir o Império Romano. Não vem para fazer guerra. Ele vem para ensinar a todos aqueles que têm armas, transformar suas armas em arado. Ele vem trazer a paz no coração, Ele vem trazer a salvação para aqueles que Deus escolheu antes da salvação do mundo. Irmãos,
Mas ele também fala para o fariseu: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por aquela geração. A pior coisa que os sacerdotes poderiam falar diante de Deus foi o que eles falaram diante de Pôncio Pilatos: que caia sobre nós o sangue desse justo. O homem de coração endurecido é assim, irmãos. Ele zomba, ele não crê. Que caia sobre nós o sangue desse justo. Primeira parte do nosso sermão, irmãos, é: o Senhor nos deixou um sinal, a Virgem gerou o seu Santo Filho. Nós estamos comemorando Natal. Nós estamos comemorando esse fato que ocorreu num passado distante, esse fato que nos mostrou que Deus cumpriu com o que Ele prometeu através dos profetas. Então, irmãos, busquem a Deus, porque Ele é bom. Ele lembrou de mim, Ele lembrou de você, Ele é bom. Se você for olhar para você, se você for olhar para o seu próximo, você vai ter que confessar: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, olha quem eu sou. Porque aquele que é convertido a Deus, quando olha para si, sabe quem é, sabe que é miserável pecador, sabe que é difícil, sabe que não consegue fazer as coisas certas. Ele é bom. Busquem a Deus. E desde o início da criação, irmãos, Deus te amou, porque se Ele não fosse a pessoa que providenciasse todas as coisas, para que todas as coisas acontecessem, o Cristo não viria. Por isso Ele providenciou. Ele disse para a mulher: porém inimizade entre ti, Ele disse à mulher: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Não, e o seu descendente. Este, o seu descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus fala isso: olha, eu falei isso para a serpente, eu estou determinando isso para ela. A serpente não vai resistir, porque vai morrer, mas vai destruir na morte todo o mal. Eu assisti um filme sobre Jesus, uns tempos para trás, que foi até um bafafá violento, né, de povo falando, mas eu vi ali uma expressão muito exata do dia da morte de Cristo. Satanás apavorado com a morte de Cristo. E eu imagino que foi isso mesmo. Ele viu que ele foi derrotado, e a partir daí ele falou assim: agora eu quero ver, não é se eu vou ganhar a guerra, eu quero saber quantos que eu vou levar comigo. E é isso, é essa luta que ele trava com os homens. Deus estabeleceu salvação a todos que Ele elegeu, viu, irmãos? Porque Deus deu muitos a Cristo, não foi todos a Cristo. E a Bíblia é muito clara em falar isso. Qualquer pessoa que fale o contrário está tremendamente enganada e não lê a palavra de Deus. Em todas as traduções são assim. Então Deus estabeleceu a salvação, Deus em sua soberania providenciou todos os meios para que fosse estabelecido todas as condições necessárias para a vinda de Deus. Isso é providência de Deus. Deus, Ele não só determina, Ele estabelece todos os meios para que você e eu possamos crer, para que você e eu possamos viver, para que todas as coisas que Ele determinou que ocorressem, acontecessem, irmãos. E Ele chega para Abraão para começar a providenciar, para que tudo ocorra. Ele chama um homem: Abraão já não será teu nome, se Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, te farei nações, e não nação, nações, e reis procederão de ti. Ah, foi para Israel, nações, está no plural, não é uma nação. E para que nos tornássemos verdadeiramente filhos de Deus e descendente de Abraão,
era necessário que Deus cumprisse o que Ele prometeu a Abraão. Todos que te maldizerem serão amaldiçoados. Todos que te bendizerem serão abençoados. Foi por causa disso que ele vira para casa e diz: ó, casa de Davi, acaso não basta fustigar os homens, mas ainda quer fustigar também o vosso Deus? Quando você não crê, quando você não faz, quando você não se dobra a Deus, é isso que você está fazendo. Você está crucificando Cristo de novo. Queres fustigar Cristo novamente com a sua impertinência? Irmãos, ele vira para aqueles homens do passado e fala: nascerá em Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, não é de agora, desde os dias da eternidade. Vocês conseguem entender essa palavra de Miqueias? Desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Miqueias está falando aqui que esse que vai vir, ele é eterno. E quem é que tem o tributo da eternidade? É só Deus. Só Ele, mais ninguém. E Miqueias falou para quem? Miqueias falou para toda Jerusalém ouvir, nos meios das ruas de Jerusalém. Enquanto Isaías pregava nos palácios, Miqueias pregava no meio das ruas para que as multidões ouvissem. Então não, os juízes ouviram, os reis ouviram e as multidões, a plebe ouviu. Todos ouviram. Todos ouviram. E o que esse povo teve que ser feito com ele? Teve que ir para cativeiro na Babilônia. É isso, irmãos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo que estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías 9, 6, 7. Vocês já viram na história humana alguém falando isso para qualquer rei? Pode pegar, cavaca a história todinha. Vocês já viram algum homem, algum profeta, algum ser humano falar para qualquer rei que tomou posse isso que foi falado aqui? Não existe, porque só Cristo é rei, só Cristo é soberano, só Cristo é Deus. Não existiu isso, não existe isso para homem nenhum, nunca existiu, nem para aqueles homens que os homens dobravam diante deles, os considerando Deus, morreram e ficaram no túmulo. E conhecer isso, irmãos, conhecer essas verdades, saber que Deus trouxe essas verdades, que trouxe essas verdades desde o início da humanidade, desde a época de Noé, desde a época de Adão, desde a época de Eva, porque prometeu a Eva. Se isso não convence o coração de um homem, nada mais pode convencer. E isso é Natal, irmãos queridos. Isso é Natal, o verdadeiro Natal. Essa é a verdadeira razão por nós estarmos aqui. Nasceu Jesus, Salvador e Redentor de muitas nações e de muitos homens. Essa é a primeira parte. Essa é a parte que fala de que Deus fez nascer um menino. Essa é a parte que fala que esse menino é eterno. E cumpriu, irmãos. Você já leu a história. Existe hoje até o Jesus histórico, né? Que colocaram por aí porque queriam, né? Falar que Jesus não existiu, que tinha muito Jesus naquela época. Mas aí Deus vem dar uma pincelada na humanidade, sabe? Deus fala assim: vou dar uma machadadinha aqui, igual diz o nosso pastor, vou dar um chute na canela de vocês. Foi encontrado um túmulo falando, sabe o quê? Tiago, irmão de Jesus, filho de José. Arqueólogos encontraram. Para que você acha que Deus deixou isso? Tem muito. Aí que eles começam. Tinha muito Tiago. Tinha muito Jesus.
E tinha muito de José naquela época, mas é muita coincidência. Tiago, irmão de Jesus, filho de José. Porque não era costume naquela época colocar assim, era costume Tiago, filho de José. Tiago, irmão de Jesus, filho de José. Está lá, a cripta lá, bonitinha, com os ossos de Tiago. Irmão de Jesus, filho de José. A nossa segunda parte, nós falamos que Deus nos deu. Agora Deus nos deixou sinais e eles todos foram cumpridos em Cristo Jesus. É muito complicado você acreditar que tudo aquilo que se for escrito 800 anos atrás, 300 anos atrás, 200 anos atrás de Cristo, antes de Cristo, se cumpra porque é uma obra do acaso, é porque alguém inventou, é porque alguém pegou aquele Cristo lá, aquele filho de José e começou a falar e escrever coisas sobre ele. É muito complicado. E se você tem certeza disso, busque a Deus, irmãos. Busque a Deus, porque Deus é bom. Irmãos, eu estou falando para vocês porque eu experimento disso. Deus é bom. Olha o que Deus fez na minha vida. Não vou falar e nem quero falar porque eu tenho vergonha, mas se você for procurar alguém que me conheceu há 30 anos atrás, eles vão falar que é impossível hoje estar aqui pregando a palavra de Deus. É isso, irmãos. Deus é bom, porque Ele restaura vidas, e Ele restaurou a sua vida e a minha vida. Veio para os seus, avisou os seus, e os seus recusaram. Alegre-te muito, ó filha de Sião. Alegra-te, filha de Sião. Alegra-te, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Sabe onde está essa passagem, irmãos? Em Zacarias 9. Para quem que Zacarias pregou? Para o povo de Jerusalém. Ele confessou que Cristo viria humilde. Ele declarou que seria humilde, que não seria um rei. Um rei no sentido de poder, de exército. Ele falou para o povo, ele falou para a filha de Sião, ele falou para a cidade de Jerusalém, ele falou abertamente que seria humilde, que entraria montado numa jumentinha, e ele entrou, irmãos. Jesus Cristo entrou montado numa jumentinha, como nos diz Mateus 21, 7 e 9. Quando nós falamos que isso aconteceu, é porque a palavra de Deus no Novo Testamento afirma que aquela passagem era para Cristo Jesus. E lá em Mateus 21, 7 e 9 está escrito: trouxeram a jumenta e o jumentinho. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Não foi só o jumentinho. Vocês prestaram atenção no detalhe de Deus? Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerão. Eis aí te vem o teu reino, justo, salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E aqui a palavra fala, eles trouxeram a jumenta e o jumentinho. Era um jumentinho novo, que ninguém nunca tinha montado. Porque o rei dos reis, ele não usa de coisas que foram contaminadas por mãos humanas. Ele é livre, ele é soberano, ele é Senhor. Cumpriu, irmãos. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho e o precediam. Seguiam clamando, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Deus fez isso, irmãos. Nasceu um menino, agora já não é mais um menino. Agora é um homem feito que entra na cidade, conforme foi definido pela palavra de Deus há tempos atrás. E aí vem Mateus, e nos afirma que isso ocorreu. Ele foi oprimido, irmãos, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe onde está essa passagem, irmãos? Essa passagem está em Isaías 53, 7, 800 anos antes de Cristo nascer. E cumpriu, irmãos. Olha o que está escrito em Marcos 14, 60 a 61. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Como é que pode duvidar?
como é que podem não querer Cristo Jesus? Como é que pode? Como é que pode fazerem isso? Como é que pode? E depois alguém fala assim, não, Deus não escolheu aquele, ou então Deus não escolheu porque sabia. Não. O homem é responsável, irmãos. O homem, ele olha para a natureza, ele vê a mão de Deus. O homem, ele olha ele lê a Bíblia, mesmo que ele veja a Bíblia como um relato histórico, ele vê a mão de Deus. E ele não quer. O problema é que ele não quer. Deus tem um controle sobre tudo, irmãos. Mas a responsabilidade é dos homens. Deus ensinou tudo sobre Jesus aos judeus, viu, irmãos? Eu não estou falando mal da nação. Eu estou falando que Deus ensinou tudo sobre Jesus aos judeus. Tudo. Essa visão que ele ia ter que construir o terceiro templo. Irmãos, vocês sabiam que para construir esse templo que foi destruído por Roma, foi necessário destruir o templo de Zorobabel? Que Herodes o Grande apresentou a planta desse templo que foi destruído, uma planta romana, que Herodes vivia na época de Roma, e os judeus, não vai destruir o nosso templo, não, você vai nos deixar sem templo? Aí Herodes foi e construiu ao redor daquela edificação antiga, construiu lá, e na hora que acabou a construção ele derrubou. Aí eles falam, não, esse não pode ser considerado o segundo templo, por quê? Porque não foi por guerra que foi destruído. É tudo. Aquele que não crê em Deus, ele arruma desculpa atrás de desculpa para poder negar os atos de Cristo. Sabe o que sobrou para os soldados romanos? Salvação? Não. As vestes de Jesus. Sabe o que sobrou para o povo judeu? Um pedido de Deus. Senhor, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Então eu acredito que ainda vai haver um explodir de bênçãos de Deus naquela nação. Não porque eles são especiais, é por aquilo que Paulo falou deles, vieram as Escrituras, deles vieram Cristo, e ali muitos vão crer no Senhor Jesus, e tudo isso já está acontecendo. Igrejas e mais igrejas estão pregando em Jerusalém, judeus convertidos estão pregando em Jerusalém. Por quê? Porque existe a necessidade de haver ali um explodir de Deus. Mas não vai ser todos os judeus, não será todas as nações, será como foi com os gentios, porque Jesus tratou com gentios, e tem tratado conosco que somos gentios, será como nós, muitos se dobrarão diante do Senhor, mas nem todos. Irmãos queridos, tem ainda uma passagem que nos fala que ele foi crucificado, ele foi contado entre os ladrões, entre os corruptos, entre os transgressores. Aconteceu, irmãos, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Ele foi. Terceira parte é: o Senhor nos dará sinais, o clamor da natureza e a apostasia. O Senhor nos dará sinais. Sabe quais são os sinais? O choro da natureza e a apostasia dos homens. A moda agora é a agenda verde. É a moda, a modinha. Hoje, o que era vermelhinho, hoje é verde. Nada contra. Cada um tem a ideologia que quiser. Que Deus falou, olha, homens, vocês têm livre agência para vocês escolherem sempre pecar. Sempre pecar. Mas a mim só escolhe os que eu escolhi. De antemão escolhi. Você era inimigo e ele te escolheu para cumprir isso que ele falou. Mas no mundo tem essa livre agência. Agora é a moda verde. Agora nós vamos salvar a mãe Gaia. A salvação da mãe Gaia. Nós vamos salvar a mãe Gaia. Nós vamos matar o boi, porque o boi dá punzinho lá na fazenda e enche de gás. Nós vamos matar isso, nós vamos fazer aquilo outro, nós vamos plantar. Não adianta. Deus falou que a terra é inimiga do homem lá atrás.
Ela vai produzir abrolhos mesmo para vocês, e você vai ter que suar para você andar aqui. Não adianta, Deus mandou o homem dominar, e o homem fora de Deus, ele acha que dominar é destruir, e ele vai sempre querer destruir, e não adianta. É os mais fortes inventando alguma coisa para oprimir os mais fracos, é dentro daquilo, é a natureza humana, é a natureza no mundo. E com isso Deus vem avisando. Chegamos finalmente aos nossos tempos, irmãos. Chegamos ao tempo daqueles que esperam a volta do Senhor. E nós estamos incluídos nesse tempo. Então agora Deus avisa para você. Você é uma testemunha ocular. Você é uma testemunha visual. Você conhece a história. Você sabe que tudo que Deus mandou acontecer, aconteceu. Você sabe. Você não tem como desculpar. Você é muito mais bem-aventurado. Porque aqueles homens lá atrás, eles tinham a promessa. E eles se firmaram na promessa. Hoje você continua tendo a promessa, mas você tem a história a seu favor, que te mostra tudo o que aconteceu. E tem muitos que não creem. Como é que pode ser isso, irmão? É um endurecimento de Deus mesmo no coração desses homens, porque é impossível não acreditar. Impossível. E Deus alerta a mim, a igreja, a nós. Cuidado com falsos profetas, cuidado com falsas crenças. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios. Que coisa mais gostosa para o homem é você fazer uma mágicazinha na frente dele. Eita! Ele sai correndo atrás de você. Me ensina como é que faz isso. E vai querer aprender. E outra coisa, ainda mais se alguém ressuscitar um morto. Oh, glória a Deus. Por isso que o pastor falou aqui que a gente não deve ficar induzindo ninguém a falar amém, 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 porque está lendo a palavra de Deus. Está lendo assim, Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, amém. Não, Senhor, a destruição de Sodoma e de Gomorra vai vir sobre vocês, amém, amém. E vai falando amém para coisas que é de destruição. Então o que Deus fala? Deus fala para você não ir atrás dessas coisas. Deus fala para você, porque nós lemos lá em Apocalipse 19, Cristo vai estar dentro de alguma casa, Cristo vai estar dentro de algum campo, Cristo vai estar em algum lugar desse mundo, Cristo vai aparecer nos céus, montado, com os olhos flamejantes, com todas as legiões de anjos e santos, seguindo Ele, e vai ser num piscar de olhos, vai ser num retumbar de uma noite, ou de um dia, eu não sei o tempo, mas Ele vai nesse tempo ferir todos, vai pisar o lagar da sua ira, e vai arremessar todos, o inferno e todos que forem ressuscitados e que não são crentes, no mar de fogo, no lago de fogo. E nós, como disse lá no início, nós não vamos temer. Por que nós não vamos temer? Porque nós vamos ser elevados às alturas, e na hora que nós olharmos para Cristo, Ele vai falar, venha benditos meus. Venha benditos meus. É isso, queridos. A Bíblia fala que é para ficar atento por tempos de fome, catástrofes, epidemias, guerras, mas o Senhor Jesus fala que quando essas coisas começarem a acontecer, ainda não é o fim, é o início da amargura. E nós, como cristãos reformados, nós cremos que nós já estamos vivendo isso. Nós cremos que desde o nascimento de Cristo, a assunção dele, os últimos tempos já estão ocorrendo, já estão acontecendo, e nós estamos vendo com nossos olhos acontecer aquilo que Cristo predeterminou, irmãos. Como é que pode ter alguém acreditando que vai vir 3 vezes Cristo, vai vir uma, levar a igreja, depois vai vir outra, aí vai ficar 1000 anos reinando aqui para aqueles que não quiseram crer nele? Isso é doideira, isso é loucura, isso não existe na Bíblia. Isso não existe, isso não está escrito em lugar nenhum, mas tem passagens na Bíblia que se você quiser até confiar no demônio, tem. O que você tem que entender é que Cristo prometeu para você que Ele virá nas nuvens. Então, se alguém estiver aqui na terra falando que é Cristo, é impossível, porque a Bíblia não fala isso. É impossível. E Ele não virá mais como um homem comum. A palavra dele fala que Ele virá. Olha, a palavra te espanta. Você sabia que quem montava em cavalos brancos, naquela época que foi escrito esse texto, era só os reis vencedores. Eles colocavam o uniforme deles,
o melhor uniforme de gala, montavam num cavalo branco e passavam no centro da maior cidade conquistada, com todos os prisioneiros amarrados, um atrás do outro, manietados, seguindo aquele rei. E toda a cidade que foi dominada, se dobrava em favor daquele rei que estava montado num cavalo branco. E é isso que vai acontecer. Cavalo branco é uma metáfora, mas é isso que vai acontecer. Cristo vai vir como um rei vencedor e vai punir e vai acabar com a maldade e com a morte na terra. Deus está falando que vai acontecer. Então aí você vai acreditar em alguém que apareceu num cantão desse aí qualquer e fala que é Jesus? Sendo que ele não falou isso? E é isso, irmãos queridos. Em 1 Timóteo, Marcos 13, 12, 13, 2 Tessalonicenses 2, 7, 8, está escrito: somos alertados pelo Espírito que nos últimos tempos, que é os tempos que nós estamos vivendo, hein, irmãos? Que alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Nós não somos dos que têm a consciência cauterizada. Nós não somos. Você sabe que você não é. Você sabe que quando você peca, você sabe que quando você erra, você é incomodado demais da conta, parece até um inferno na terra, de tanto que o Espírito incomoda a gente. E a gente tem que tomar uma posição, porque se a gente não tomar uma posição, a gente acaba sendo morto pela angústia, pelo sufoco. Então não é você que quer, é Deus que fala assim: eu não vou te perder, eu não vou te deixar para trás, eu vou te levar comigo, então eu vou te mudar. E se eu precisar quase te matar, eu vou te matar. Quase te matar. Só não vai matar porque você vai ter que voltar ao status de adorador. E na hora que você volta ao status de adorador, ele provavelmente te leva. Mas vou levar ele agora para não fazer igual os jesuítas faziam com os índios, né? Você sabe como é que era, né? O jesuíta pegava para os índios, pregava. Você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Crê, mata ele. Matava. Porque senão ele muda de ideia. Mata ele. Era assim. Deus é assim, né? Deus quer que você volte, e Ele vai te corrigir até você voltar ao status que Ele quer que você esteja, de um servo do Senhor, de um crente. A palavra continua dizendo que nesses últimos tempos, o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Seremos odiados de todos por causa do nome de Jesus. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, irmãos. Essa historinha que vai vir operar depois, já opera, tá? Já opera, isso aqui está escrito na Bíblia. Já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Sabe aqui é que eles pegam essa situação. Olha a estratégia. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Sabe o que eles estão falando? Só espera que a igreja seja arrebatada, aí Jesus vai vir, vai reinar 1000 anos, e depois desses 1000 anos, né, arrebatou a igreja, reinou 1000 anos. Irmãos, a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que Cristo vai descer, e como um relâmpago que nasce no Oriente e morre no Ocidente, Ele vai vir e vai destruir isso tudo, vai acontecer num piscar de olhos. Eu não sei que tempo é este piscar de olhos, mas eu sei que ao mesmo tempo que for arrebatada a igreja do Senhor, passado isso, vai ser julgado e vai ser destruído toda a terra. Não existe essa conversa, é só verificar a palavra. Não precisa acreditar em homens, não precisa acreditar em ninguém. Vamos aplicar? Vamos aplicar. Essa palavra foi pregada, sabe para quê, irmãos? Para que vocês saiam daqui, desse local que nós estamos reunidos, com o coração firmados, que vocês podem comemorar o Natal, que nós podemos comemorar o Natal. Tem nada demais você fazer uma janta, uma ceia, ficar alegre, ficar feliz, nada demais. Não existe esse rigor
hipócrita na palavra de Deus. O que Deus quer é que você saiba o que você está comemorando, que você tenha plena convicção do que você está fazendo, que você tenha certeza que representa uma grande vitória para você. Naquele dia, o meu Deus resolveu trazer à terra a minha salvação. É isso. É isso. Ah, irmãos, nós somos escolhidos. As pessoas brigam, né? Porque a eleição, que não sei, um dia eu virei para uma pessoa que não crê na eleição, eu até esqueci o nome do outro, né? Ele tem um calvinista e tem um arminiano. Obrigado. Eu falei, na hora que chegar no céu, eu vou virar para você e falar assim, tá vendo? Você foi eleito. Porque ele vai saber que ele não tinha condições de escolher a Deus. Gente, se o homem tem condição de escolher a Deus, Deus é fraco. Se Deus falar assim, depende que você me escolha. Uai, e as suas promessas, Senhor? O Senhor não é o Deus do universo? O homem que pensa assim, ele pensa por um engano teológico. Mas se crer no Senhor Jesus, de todo o teu coração, e confessar que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. É simples assim. E a partir do momento que você declara isso, o trabalho é do Espírito. Não é isso que Deus fala, que o nosso trabalho é descansar nele? E o Espírito vai te moldando, o Espírito vai te transformando, e o Espírito vai te fazendo cada dia ficar mais parecido com Cristo. Por isso que você vai poder chegar perto de Cristo quando você for arrebatado ou arrebatado, porque você já vai estar santificada, e em você já não existirá mais coisa nenhuma imunda, e você vai poder olhar para o seu Cristo, e a palavra fala que você vai ser semelhante a Ele. E os ímpios que vão ser destruídos, eles vão olhar para todos aqueles santos, eles vão ver, sabe o quê? Todos de olhos fumegantes. A língua é apenas do Senhor, porque a vingança pertence a Ele. Mas todos de olhos fumegantes, poderosos, vindo com o Senhor Jesus em glória. E é isso que vai acontecer. Naquele terrível dia do Senhor. Sabe por que chama terrível dia do Senhor? Porque vai ser um dia de sangue. Essa capa que foi dito em Apocalipse, não é o sangue da cruz e nem é o sangue dos santos. É o sangue do lagarto, sangue de uvas, que Cristo vai pisar. É o sangue dos ímpios que serão destruídos. Por isso que Deus chama, venham aves, venham a carne com fartura para você se alimentar nesse dia de destruição. E nós vamos estar com Cristo vendo isso ocorrer. Então, irmãos, vigiai e orai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Tenham um bom comportamento. Não faça como os ímpios fazem. Não sentem nas rodas dos escarnecedores. Homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, respeitem seus maridos como Cristo determinou que é papel de vocês. Esse respeito, irmãs queridas, não é submissão. Esse respeito é aquela que detém conhecimento das coisas do lar. Ela tem capacidade para fazer com que seja bem administrado por seu marido. Vocês sabiam disso? Vou repetir, eu acho que eu já falei aqui. Nenhum empresário de sucesso convida um neófito, uma pessoa que não sabe nada, para ser seu assessor. Quem tem papel de assessor é quem detém conhecimento. E Deus deu esse papel para a esposa, para que ela seja o quê? Virtuosa no lar, para que ela possa olhar as coisas e falar, marido, e o marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, ele dobra, se ele está pensando diferente, ele dobra o joelho com ela, porque ele sabe que o papel que Deus deu a ela é esse papel de alertá-lo, de suportá-lo, de fazer com que ele ande bem, de fazer que diante dos seus amigos ele seja ovacionado. Não é isso que fala lá em Provérbios? Que o marido da mulher virtuosa, ele é aclamado em todos os cantos, em todos os lugares. Então a palavra de Deus não mente. Então, homens, ajude, você é o responsável para que a sua casa ore o tempo todo, para que vindo o Senhor, Ele nos encontre
firmados na rocha, e nos leve com Ele. Feliz Natal. Que Deus abençoe cada família aqui presente. Que vocês saibam que o pastor dessa igreja ama vocês, os pastores. E que o nosso trabalho é orar dia e noite pela vida de vocês. Porque isso é que nos ordenou o Senhor Jesus. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus que pedimos. E estamos despedidos, irmãos. Eu vou pedir um pós-lúdio, né? E após esse pós-lúdio, eu vou trazer a palavra ao Desi ou você? Você? Ao reverendo Ricardo. E ele vai trazer as considerações finais, né? Que Deus nos abençoe. Oh, perdão, estava saindo sem dar a benção. Por favor, vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, a palavra foi pregada. Ah, Deus, eu fiquei tão empolgado que já estava descendo. Mas graças a Deus o Senhor me manteve aqui. Que nós possamos, Pai, te agradecer por tudo isso. Te agradecer por esse ano que passou. Te agradecer por todas as lutas que tivemos. Te agradecer por tudo o que o Senhor fez por nós. Te agradecer porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado, Senhor. Leve esse povo para a sua casa. E que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, se sentirem felizes ao lado dos seus. E mais, Senhor, que eles possam resplandecer a luz do Senhor a cada um daqueles que não te conhecem e que estão em qualquer local que eles irão. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém.